Ora, este vai ser o último vídeo. E este último vídeo vai falar sobre a internet. Eu, na verdade, não vou mostrar muitas coisas sobre como configurar aqui a internet, porque há certas coisas que, pronto, como um bom utilizador, deve prevenir que alguns tipos de informação sejam partilhados. É que uma das coisas que, pronto, que é assim um bocadinho. Há certas, como é que eu ia dizer, certas propriedades do nosso hardware que muitas vezes são usados para por quem normalmente tem assim o chamado más intenções, que é uma parte dos grupos dos hackers. Um hack é simplesmente uma abordagem criativa sobre um qualquer problema. Mas qualquer abordagem que foge às regras de utilização de qualquer coisa é um hack. E portanto, como existe uma abordagem diferente na, na utilização de alguma coisa, nós podemos considerar que nessa abordagem pode haver boas intenções e ou más intenções. E, portanto, pronto, às vezes nós oferecemos certas informações que não têm efeito numas pessoas, mas há outras pessoas que encontram nessa mesma informação muitas outras coisas que outros não encontram. Isto tem a ver, pronto, com o seu nível de conhecimento e também tem a ver com as intenções. Para ilustrar esta questão, eu decidi fazer uma nota. Escrever as notas sobre internet. Ora, num computador, como eu tinha mostrado naquele ficheiro ali atrás, eu tinha dito que havia um IP que todos os computadores do mundo têm, que é este aqui. Esta sequência numérica de. Portanto, aqui, esta sequência numérica. Pronto. Eu não vou entrar assim em grandes coisas muito técnicas, mas pronto, é só para vos terem a noção. Depois, sabendo disto, normalmente este IP também tem associado o nome da máquina, que neste caso é o bit. Para sabermos configurar o IP, ou para configurar o IP, nós normalmente usamos um dos dois comandos, ou o ifconfig ou o comando IP. E isto vai nos dar informações de qual é o IP local como o IP público. O IP local pode ser comparado a uma espécie de conversa interna. Se quiserem comparar isso até a este vídeo que fala sobre Linux, na verdade, sou eu a falar comigo próprio. Em todos os outros vídeos que nada têm a ver com Linux, é a mesma coisa. Sou eu a falar comigo próprio. Não existe uma equipa, portanto, a definir o que é que eu falo, o que não falo. Não existe nada. Sou sempre eu próprio. E, portanto, de algum modo, até quando os vídeos vão para a internet, não existe uma relação de comunicação direta sobre quem vê os vídeos e a minha ação. Portanto, a questão da partilha do IP ou da partilha de propriedades de hardware que fornecem o IP via as placas de rede não tem
portanto, não são detectadas na comunicação. Okay? Ora, isto depois, né, a partir do momento que nós queremos depois, isto nós, dependendo da forma como nós configuramos o router, normalmente quem tem internet em casa, por exemplo, o fornecedor de internet oferece também um router. E o router é um dispositivo que, portanto, que faz a gestão entre a comunicação interna e a comunicação externa. Eu, neste caso, estou numa sessão interna, eu estou ligado a este computador, a um outro computador, não é? Mas isto é interno. Este outro computador está na mesma casa. Quando eu quero ir à internet, por exemplo, ao Google, ou ao DuckDuckGo, ou outra coisa qualquer, okay, eu preciso de tal IP público que só o router me pode oferecer. Okay. Por norma, os routers podem ter uma configuração de IP estático ou IP dinâmico. Okay. Os IPs estáticos somos nós que definimos. E depois vocês ainda por cima teriam que saber as sequências numéricas dos IPs que os utilizadores em redes locais podem definir. Portanto, só vou dar os dois mais portanto, como é que eu ia dizer, mais conhecidos. Portanto, temos o 10.10.1, por exemplo. Portanto, de 1 até 255, por exemplo. Ou o 192, 168, 1 de 1 até 255. Ok? Sim. Ok. Pronto. Depois, caso não haja necessidade portanto, de configurar isto à mão, isto é, definir para cada computador qual vai ser o número da máquina, ou o IP da máquina, existem serviços que o próprio router oferecem de uma forma, portanto, quase sem configuração, ou sem configuração, que é um serviço chamado DHCP. Que normalmente é DHCP-D, de Daemon. E, portanto, este Daemon é um serviço que está a correr ora no cliente, ora no router, e que oferece todas as configurações automáticas do IP às placas de rede do computador. Em seguida, depois de termos configurado isso, podemos começar a pensar no tipo de comunicações que nós queremos ter. Por exemplo, quando vamos ao Google a partir de um browser, por norma, a comunicação entre o local e, por exemplo, vamos considerar a Google, okay, usa várias portas. Portanto, vamos considerar, por exemplo, que eu estou a usar um browser. Se eu usar um browser, as portas que vão estar abertas ou que vão ser usadas para comunicar com a Google vai ser o 80 e o 445, se não estou em erro, que tem a ver com o HTTP / o SSL. Pronto. Isto já faz parte dos protocolos de comunicação. Pronto. Os
protocolos de comunicação pronto, estão associados a quantidade quase infindável ou infinita, não estou a exagerar, infinita não, mas portanto existem desde a porta 1 do computador até a 6, 5. Portanto, pronto, vamos considerar até a 6.000, que eu não me recordo. 6.000, não, 60.000, pronto. Sim. Portanto, neste campo, entre o 1 e o 6.000, existem 6.000 possibilidades de protocolo de comunicação entre máquinas ou computadores. As mais populares são aquelas duas, no uso da internet, quando nós vamos a uma rede social qualquer. Portanto, em quase todas as consultas que usamos um browser, usamos aquelas duas portas, sempre. Pois às vezes existe, nós queremos ir consultar, por exemplo, o e-mail. O e-mail usa outras portas que têm a ver com outros protocolos, tal como o IMAP, SMTP, POP, e creio que estes são os três principais protocolos associados portanto, à comunicação de e-mails. Podemos também transferir ficheiros de uma forma insegura. Podemos também transferir ficheiros de uma forma segura. E depois existem, pronto, lá está, umas coisas, muita coisa. Para quem tiver curiosidade sobre estas questões, existe um site que já não me recordo como é que é, mas que a partir da procura dos RFCs, okay, a partir do internet RFC, vocês vão encontrar um site que tem a descrição técnica de cada um destes protocolos de comunicação. E portanto, já agora existem algumas aplicações para falar com a internet. Uma das principais e das mais, talvez a mais conhecida, é o Ping. O Ping, se vocês se lembram, num daqueles vídeos que eu fiz atrás, havia um ficheiro que, ao ser executado, dizia Olá Mundo. Caso, na utilização do Ping, nós dizemos Ping outra máquina qualquer ou outro endereço qualquer. Se eu fizer Ping google.pt ou .com, tanto faz, pronto, este programa vai começar a enviar pacotes compulsivamente. Posso demonstrar isso. Ao Google. Então, o que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que aqui este computador local está a dizer Olá Mundo ao Google. Okay? E o Google está a dizer Olá Mundo ao computador local. Quer dizer que a comunicação entre dois computadores está a acontecer. Vamos esperar isto. Quando paramos aquilo, este comando, nós vemos aqui que houve 47 pacotes transmitidos e 47
recebidos, significando que não houve nenhum que tenha sido perdido. Portanto, a comunicação foi bem feita. Okay? E, portanto, já para quem está a ler isto aqui, estas informações todas, aparece aqui o ICMP. O protocolo associado ao ping chama-se ICMP. Mas que creio eu que não tem nenhuma porta associada. Já agora, aqui por norma, isto é, neste computador e nas configurações que eu tenho, o DHCP corre na porta 68. Ok. Isto são coisas que ninguém precisa saber de cor. Okay? Em princípio, nem os programadores sabem todas as coisas que escrevem de cor. Há, sem dúvida, uma espécie de memorização associada neste hábito de irmos explorando as coisas e, portanto, estudando para perceber o que é que está a acontecer. Não é? Ir procurando sobre o que é cada uma destas informações, mas isto é uma coisa que vai acontecendo ao longo do tempo, ao longo portanto, desta exaustiva leitura documental de todas as informações associadas à área da computação, onde uma maioria, quando está associada a Linux, é gratuita e, portanto, qualquer um pode passar a sua vida a ler sobre isso. E, portanto, eu creio que este será a melhor. Este IP que estamos aqui a ver já agora é o IP do Google. Se quisermos até verificar se é ou se não é, vamos aqui, vamos salvar isto. Tenho que lhe dar um nome. Notas internet. Pronto. Internet.txt. Pronto. Ok. E se eu quiser, até posso fazer. Não, até vou fazer ao contrário. Portanto, posso ir daqui e vou usar um comando que não existe aqui também. Que giro! Então pronto, vamos aqui ao outro computador, que é este computador. Okay? E aqui eu vou abrir aqui mais uma coisinha e em princípio já tenho isto. Portanto, se fizer whoisgoogle.com, por exemplo, okay? Aparece-me aqui esta informação sobre quem é a Google. Okay? E portanto, como vocês podem ver, temos aqui o endereço. Existe um domínio associado ao endereço, pois existem outras coisas e, portanto, isto são tudo questões de registro e parte de legalidade também. Não é? Mas temos aqui os name servers, que são as questões de DNS. Portanto, depois existe existe muita coisa, não é? Que um administrador tem de configurar para que seja possível, não é, a comunicação entre uma rede interna e uma rede externa de uma forma mais ou menos portanto, controlada. Para esse tipo de coisas ainda existe aqui, por exemplo, só para demonstrar, existe aqui um ficheirozinho que também configuramos, que está relacionado com esta questão do name server. Neste caso, o IP interno do router é este. E o IP interno desta máquina é este. Este é 1, do router é 1,
que é o name server do computador, deste computador, é o 1.2, e neste computador é outro IP qualquer. Pronto. E isto foi uma espécie de demonstração, assim, das várias coisas que um administrador tem que lidar. Pronto. E que, como vocês podem pensar, não é? Em princípio, pronto, isto é mesmo só para quem só para quem dedica algum tempo a isto. Caso contrário, isto, pronto, é um problema que parece que nunca mais acaba. Está sempre a crescer. Para quem gosta de resolver probleminhas, isto é das coisas mais porreirinhas que existem. Pronto. E é só isto. Espero que tenham gostado deste curso, que para já vai acabar por aqui. Acabou o vídeo da internet, não há mais nada. Portanto, significa que, com todos os dados que foram adicionados, vocês já são capazes de lidar mais ou menos com o computador e perceberem todas estas coisinhas que eu estive a falar aqui, mais se estiverem a ler a documentação na internet, etc. E se tiverem mais um computador para testar, porreirinho. Pronto. E, portanto, o vídeo fica por aqui e pronto. E olha, obrigadinho.